Festival de Dança do Triângulo. Coreografias e espetáculos que destacaram nossa cidade para o cenário da dança nacional. Elizabeth Brito, a Betinha, falou sobre a importância daquele momento para os bailarinos de Uberlândia e qual a perspectiva de retorno de tão grandioso evento. Confira. Os uberlandenses só conheciam a dança quando faziam suas viagens para fora da cidade, até São Paulo, Rio, ou, às vezes, através de professores que a gente trazia aqui. Nos reunimos, criamos a Associação das Academias de Uberlândia e as academias de dança fizeram por bem pensar no seguinte: se a gente aqui precisando de assistir dança, pensar dança, ter mais técnica para a dança e também potencializar os nossos talentos de então, que eram muitos, resolvemos criar o nosso Festival de Danças do Triângulo. E assim fizemos. E começamos a pensar em um festival tão grande quanto o de Joinville. E olha, gente, ele se tornou, naquela época, o segundo do país e não perdia muito para o de Joinville, não. A criação do Festival do Triângulo se deve às academias de dança de Uberlândia e à Associação de Danças do Triângulo. O desenvolvimento, ou melhor, o sucesso foi enorme. Nós tivemos que mudar a data para o mês de julho, para que estudantes de fora e o público de fora do Triângulo, que se manifestava através do envio de projetos de dança, pudesse estar presente. O segundo foi realizado na Faculdade de Educação Física. Contamos com também grupos de dança maravilhosos do Rio Grande do Sul, do Pará, de Mato Grosso, de Minas. Foi excelente. O terceiro também já não caberia na educação física, lá no seu ginásio. Fomos então buscar o Uberlândia Tênis Clube, lá no centro. A partir do quarto, ela passou a ser do calendário oficial da Secretaria de Cultura. Os nossos bailarinos, né, que enfrentavam na época também um desafio legal, que era trazer a dança clássica e o homem aos palcos de uma cidade do interior. Não era comum. A cara, né, vamos dizer assim, do balé é a sapatilha de ponta, mas hoje já nem tanto. Nós damos muita preferência à meia ponta ou até à dança contemporânea também, a ficar descalça, o tênis para dança de rua, né? Street dance. Hoje faz de tudo. Com o Festival de Danças do Triângulo, nasceu paralelo também a ideia e a necessidade imensa do valor e do público existente aqui, mais no centro do Brasil. E começamos então a campanha para o Teatro Municipal de Uberlândia, mas ele levou 20 anos para tornar-se uma realidade. E hoje ele está lá, maravilhoso e pequeno para o que a gente precisa. O
Festival de Danças trouxe muita coisa nova na dança para o Brasil. Por exemplo, o street dance, que aqui é chamado de balé de rua, é um grupo especial, ele hoje se apresenta no mundo inteiro. E oficialmente, os festivais de dança do país aceitaram o street dance na sua grade de atrações, devido ao grande movimento feito aqui dentro de Uberlândia pelo balé de rua. Nós temos brasileiros, uberlandenses, que dançam no mundo inteiro e que foram lançados nos palcos do Festival de Danças do Triângulo, lá dentro do Rondon, da universidade, e que eu tenho orgulho de dizer, na sua maioria, foram criados aqui nessa sala de dança, onde nos encontramos atualmente. Quando o assunto é cinema, são muitos os adeptos. Mas diferente dos cinemas de hoje, as salas das décadas de 50 e 60 tinham outro ambiente. Vamos conhecer, a partir de agora, curiosidades sobre os locais que exibiam filmes em Uberlândia e que deixaram, além de boas lembranças, muita saudade. Veja a seguir. O cinema era o cinema mudo, que a gente chamava. Não havia fala, nem sincronização, nem nada. E ele foi inaugurado com um grande filme que foi reeditado depois muitas vezes, chamado Ben-Hur. Não existia o cinema, a sonorização, os filmes, nada. Então, como é que se fazia? O papai tinha uma orquestra ao vivo ali, na sala de espera. Então tinha uma orquestra, não é bem orquestra, um conjunto. Tinha um piano, tinha violino, tinha flauta, tinha um saxofone e clarineta ali em cima, na sala de espera. Então, antes de começar a sessão, esses músicos tocavam ali. Eu trabalhava na portaria. E tinha dia que eu tinha que substituir, ia para a bilheteria, mas era muito difícil. Já era acostumada a ficar na porta, né? Era Cine do Povão, sabe? E o Cine Regente era reservado, era muito bonito. Era considerado como um dos mais bonitos da cidade. Eles punham apelido de Palácio Azul, de tão bonitinho que era. Porque era todo azul por dentro, as cortinas eram azul, o tapete, era todo de espelho na frente, mas maravilhoso. Aí, como eu trabalhei só uma semana aqui no Cine para Todos, o gerente me levou para lá. Ele falou, não, a senhora está muito engraçadinha aqui, a senhora vai trabalhar no Cine Regente. Os casais iam de gravata, de terno, muito chique. A primeira sessão do cinema, os domingos, era um desfile de modas. O cinema era sempre muito bem frequentado. Eu frequentava os cinemas do centro e a gente circulava muito pelo centro da cidade, não é? Fazendo footing no centro da cidade. Né? Na Praça do Balvilela, os rapazes andavam num sentido, as moças no sentido contrário. Dentro das salas de cinema, os rapazes ficavam em pé, as moças andando dentro da sala de cinema, era uma coisa muito curiosa. Circulavam dentro da sala de cinema e as moças sentadas. Isso até a década de 70. E era um acontecimento social, as pessoas se preparavam, as famílias se preparavam para ir ao cinema. Hoje não há muito essa preocupação, as pessoas vão ao shopping e vão ao cinema, mas naquela época você saía de casa para ir ao cinema e se vestiam.
Na década de 50, por exemplo, as pessoas iam de terno e gravata ao cinema, aqui em Uberlândia. Se você olhar uma foto antiga do Cine Uberlândia, por exemplo, ou Cine Avenida, você vai notar que os homens estão de terno e gravata, as mulheres estão sempre muito bem vestidas. Então era um acontecimento social um pouco diferente do que é hoje. If you don't want, you don't have to. You know you don't want, oh yeah. If you don't want, you Eu don't. saía sábado, domingo, à tarde, à matinê, à tarde e à noite, para ir ao cinema. Ia ao Cine Avenida, cinemas que não existem mais, né? Cinemas de rua, Cine Avenida, Cine Uberlândia, o Cine It, Cine Regente. E era assim, um movimento louco. As filas para entrar no cinema rodeavam os quarteirões, sabe? E como as jovens eram as amigas, os estudantes eram tudo minha amiga, chegava na portaria e falava assim, Matilde, meu namorado entrou, você viu se fulano entrou? Deixa eu entrar para ver, eu deixava. Aí elas corriam comprar ingresso, né? Senão não compravam. E tinha vários cinemas, tinha uma grande quantidade de cinemas. Então eu frequentava quase todos eles. Então daí surgiu esse interesse pelo cinema, né? Passou a ser local que eu frequentava toda semana, né? E as matinês você tinha a exibição de seriados antigos, seriados americanos, que você tinha que voltar sempre na semana seguinte, porque tinha uma continuação do seriado, né? Tinha um desenho, um seriado, um longa-metragem. Então essa era a vida que eu tinha. But if I ever see my little girl in your new car, I'm gonna do some work on you. If you don't want, you don't have to. You know you don't want, oh yeah. If you don't want, you don't have to. Oh, you better leave my woman alone. Well, I don't believe in trouble, so I don't want to start a... Hoje não existem mais cinemas de rua, né? Os cinemas estão concentrados nos shoppings. Houve um esvaziamento dos centros das cidades. Então o centro da cidade deixou de ser uma área de lazer como era quando havia os cinemas, né? Então hoje você vai ao centro de Uberlândia à noite, no sábado à noite, domingo à noite, o centro está praticamente deserto, né? Não tem movimento nenhum. Nessa época não. Nessa época o cinema era o grande lazer da cidade. So if you take heed and stay away from my little girl, then everything will be alright. If you don't want, you don't have to. No quadro do Museu Audiovisual, um vídeo especial do Uberlândia Esporte Clube em homenagem ao jogador Vivinho, que foi ídolo do time na década de 80 e faleceu no último dia 13, no Rio de Janeiro. Veja a seguir. Você lembra da escalação desse time que foi campeão? Lembro, não tem como esquecer, né? Moacir, Luizinho, Batista, Zecão e Batata, Chiquinho, Eduardo e Carlos Roberto, Geraldo Toro, Vivinho e Zé Carlos. A conquista da Taça CBF, em 1984, foi a maior façanha do Verdão. O título foi decidido em 2 partidas contra o Remo do Pará. Uberlândia ganhou em casa por 1-0 com gol de Vivinho. No jogo decisivo em Belém, o empate em 0-0 deu o título ao Verdão. A cidade parou para comemorar e receber os heróis da conquista.